Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Uma das coisas que mais caracterizam a verdadeira esquerda é o combate à sociedade de classes, a luta pelo fim das hierarquias. Afinal, se todos somos humanos, direitos não deveriam ser iguais. Mas não vemos a esquerda brasileira sequer mencionar este combate. Nós aceitamos numa boa sociedade hierarquizada e até achamos bonito. O que está acontecendo? Por que Lula não se empenha no fim da sociedade de classes? Este é o nosso tema de hoje e veja o que temos a dizer sobre isso. A sociedade capitalista defende uma sociedade hierarquizada, com vários níveis sociais, de acordo com vários critérios, principalmente econômicos. Isso tem sido a raiz da maioria dos problemas do nosso país, pois quem está no topo obtém o controle de toda a população e usa isso em prol de seus interesses particulares. Esqueça a ideia de que líderes e empresários são altruístas. Não são. Usam seu poder e sua influência para manipular todas as ideias que circulam nas mentes de todas as pessoas para que as desejadas desigualdades, típicas da sociedade de classes, possam se manter e até perpetuar. Os intelectuais da esquerda tradicional perceberam isso, e lançaram propostas que pudessem estimular o fim da sociedade de classes. Mas o esquerdismo atual, meio frouxo e contaminado pelas ilusões da cultura woke identitária, desistiu de lutar contra a divisão da sociedade em classes. Criou meios de fazer com que ricos, pobres, e a classe média que se situa entre as outras classes extremas, pudessem viver em uma falsa paz, através de acordos que normalmente beneficiam mais os privilegiados, deixando na mão quem está na base da pirâmide social. Essa falsa paz cria uma situação que causa uma espécie de inércia que faz com que ninguém ache necessário fazer alguma luta contra tais desigualdades. Isso faz com que as lideranças de esquerda atuais não se empenhem em lutar contra a sociedade de classes, apenas criando meios para que os diferentes níveis entrem em acordos, nem sempre favoráveis para todos os lados. Afinal, o lado forte da sociedade tem todos os recursos para punir ou destruir quem estiver a favor de medidas que limitem ou até acabe com os privilégios das classes dominantes. É um acordo entre as raposas e as galinhas. Se uma galinha tentar se revoltar contra a raposa, ela já era. Lula, que apesar de ser considerado a maior liderança de esquerda da atualidade, sempre foi um pelego em sua fase sindical. Nunca deixou de respeitar os interesses da classe dominante. Nas reuniões com o patronato, sempre saía com decisões muito inferiores às propostas da classe trabalhadora. Lula costumava atuar como negociador. Há quem veja um lado positivo nisso, principalmente os membros do PT, todos, incluindo o próprio Lula, donos de uma excelente vida de classe média alta, sem grandes problemas econômicos para se queixar. Essa tradição de respeito entre todas as classes faz com que Lula desistisse de combater a divisão da sociedade em diferentes níveis. Ao invés disso, Lula exige tratamento igual a todas as classes, ignorando a clássica importância dada às características de cada uma, que a faz ser tratada de forma diferenciada por quase todos. É infantil Lula e seus admiradores acreditar que classes inferiores e superiores serão tratadas de forma igualitária pela sociedade. É querer forçar a barra em uma coisa que não será resolvida de uma hora para outra, precisando de muitos séculos de mudanças de mentalidade social para ocorrer. Ou seja, Lula quer que pessoas com níveis diferentes de posses econômicas, prestígio social e até de intelecto, sejam tratados de forma igual, como se esses níveis e suas características pudessem ser ignorados pelos relacionamentos humanos, sem causar grandes danos a quaisquer das partes. Com esta atitude, Lula compensa a manutenção da sociedade de classes, forçando um nivelamento igual entre elas, pelo menos no tratamento. Para quem não conhece o pensamento original da esquerda socialista raiz, isso soa como se Lula estivesse acabando com a sociedade de classes, como se de repente todos se tornassem iguais, pertencentes a uma só classe. Mas uma manobra criada pelos esquerdistas brasileiros faz com que acreditemos que a sociedade de classes finalmente acabou, sem acabar de fato. Foi combinado que todos os admiradores e seguidores de Lula são pobres, mesmo que tenham gordas quantias em suas secretas contas bancárias. Aliás, nunca se deve revelar o que se tem na conta. Mesmo ostentando algum sinal de riqueza, deve-se fazer de forma mais discreta possível. Havendo oportunidade, é bom forjar pobreza nas redes sociais, através de estereótipos.
Afinal, para os lulistas, pobre não é o que carece do necessário. Pobre é o que não tem o suficiente. E sabe-se lá o que esses afortunados definem como suficiente. Curioso ver a classe média lulista fingir que é pobre, além de obter o prestígio social com falso estereótipo de humildade, e de servir como falsa prova de que Lula ainda é o pai dos pobres. Dá para preservar o vasto patrimônio que permanece secreto na vida particular desses falsos pobres, já que fingindo pobreza dá para esconder o patrimônio de possíveis casos de inveja e até de furto. Assim, o próspero fã de Lula é visto como humilde e modesto e mantém uma boa imagem diante de amigos e admiradores, como uma pessoa digna. Quem sabe, fingindo pobreza, consiga convencer os outros a lhes dar mais dinheiro e bens, aumentando seu já bem gordo patrimônio. Mas infelizmente, graças a esses fatores, Lula demonstra não estar interessado em acabar com a sociedade de classes. Apenas quer que pobres possam ir a jantares de gala sendo respeitados, mesmo sendo ainda pobres. Lula gosta da pompa capitalista e não vê graça em uma sociedade realmente modesta e sóbria. Ainda mais no Brasil, onde a população confunde pompa com boa qualidade. Deixa tudo como está, apenas exigindo um certo respeito às classes consideradas inferiores, mesmo que seja um respeito precário. E todos nós continuando a fingir que tudo está bem assim. Triste ver o mundo e principalmente o Brasil assim. Tão cedo não veremos para as próximas décadas uma verdadeira luta contra as desigualdades. Lula segue nos enganando, fingindo que a sociedade de classes acabou e que finalmente nós nos tornamos todos iguais. Nossos bens, nosso prestígio social e a maneira de como conseguimos satisfazer nossos direitos provam de que estamos muito longe do fim desta desigualdade crônica. Mas pelo menos, Lula deveria parar de fingir e assumir publicamente que a realidade não é a mesma para quem está no topo e na base da pirâmide social. A realidade é realmente muito dura para quem não está no topo. Admitamos. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.